E como o doutor Fernando estava comentando, a necessidade da lei é absoluta. Hoje a gente tem uma situação em que a cooperação é muito difícil, né? Se a gente for pelos caminhos tradicionais de buscar a cooperação internacional, uma carta rogatória para o Supremo e ser processada depois no exterior leva 2 anos. A gente está falando de crimes que são apagados em dias, assinatura mensal de pedofilia. Eu recebo uma imagem de pedofilia e ela vai se desfazer daqui a 5 dias. Quando a polícia chegar, já não existe mais, né? E essa questão da cooperação é fundamental. Outro dia a gente teve a situação do Abadia, de um traficante colombiano que foi pego no Brasil. Descobriram que por trás das imagens de Hello Kitty, estranharam por que um sujeito teoricamente calculista, frio, teria tanto Hello Kitty dentro da máquina dele. Aparentemente a mulher que gostava de Hello Kitty, mas não ele, né? Mandaram para os Estados Unidos e a polícia americana disse, olha, por trás dessa imagem, de uma foto, existe as frases, os textos de comando do narcotráfico. Isso aconteceu porque ele deu bandeira, né, com Hello Kitty. Mas e se fosse uma paisagem que não gerasse suspeita? Como acontece também com as fotos das crianças. Hoje você tem uma filha ou filho que tem uma página no Orkut, ele bota uma foto e essa foto pode ser usada por alguém com mensagem de narcotráfico ou de terrorismo. Então esse embate entre segurança e privacidade, que eu acho que é uma tônica, né, é bastante complicado. Olha, nós vamos ter que fazer mais um intervalo, voltamos com esse assunto no próximo bloco. Olá, estamos de volta com 3-1, debatendo os crimes na internet. Participam dessa nossa conversa o advogado especialista em direito na internet Gilberto Martins, o consultor Jacques Londo, economista, um veterano na internet, e o delegado Fernando Villapouca, da Delegacia de Combate aos Crimes na Internet. Nós vamos reiniciar com uma pergunta de telespectador. Eu gostaria de saber como impedir o crime de pedofilia pela internet. A pedofilia realmente é um assunto grave e que tem que ser encarado na nossa realidade brasileira, principalmente com relação à utilização do computador por crianças e adolescentes. Há uma tendência de liberdade na utilização do equipamento por parte dos pais, no sentido de que a pessoa estaria protegida na sua residência, não é? Com toda a vigilância, vamos dizer assim, dos responsáveis. Mas no que tange a pedofilia na internet, isso aí é um mito, isso aí não é verdade. O que a gente verifica é que quanto mais isolado a criança e o pré-adolescente em seu computador, mais suscetível ele está de sofrer a abordagem de pedófilos na rede, principalmente em sites de bate-papo e sites de relacionamento, tendo em vista que o pedófilo ele utiliza técnicas de aproximação e muitas vezes se faz passar por crianças e adolescentes da mesma idade e às vezes do mesmo sexo. Então há uma necessidade, um controle por parte dos pais para verificar o que está sendo acessado por esses jovens. E não tem jeito, só mesmo com diálogo e muita vigilância para evitar esse tipo de crime. Londo, há uma tendência, inclusive isso é uma característica do marketing, de erotizar o consumo dos adolescentes, até das crianças. E essa questão com a internet, ela se agrava e abre espaço para esse tipo de crime? Eu acho que é a pedofilia? Eu acho que essa observação que você fez é muito pertinente. Não existiria pedofilia na internet, não houvesse na sociedade todo um impulso no sentido da erotização da infância. Se você vê no mundo real, não é? Quer dizer, a pedofilia não é uma invenção da internet. Eu até aqui quero deixar uma advertência que eu acho importante para o espectador. Nós estamos discutindo a questão do crime na internet. Portanto, o nosso tom aqui é de muita seriedade e gravidade com relação a esse assunto.
Mas a internet, ela é inevitável na vida, ela é um bem precioso, ela é a maior invenção do final do século XX e será absolutamente planetária daqui a mais de 10, 15 anos, e é a forma de comunicação mais sofisticada e completa que o homem já inventou. Portanto, eu sempre fico muito preocupado, por exemplo, quando a gente faz observações com relação à segurança de comprar pela internet, há algumas pessoas que entendem como um recado de não comprar pela internet. Não é isso, é exatamente o contrário. Comprar pela internet é seguro, é importante, barateia produtos e faz a economia se desenvolver de maneira significativa. A mesma coisa a relação com a questão da pedofilia, que eu acho um crime covarde, bárbaro, porque é perpetrado contra alguém que não tem como reagir, né? Se você observar, por exemplo, a publicidade nos últimos anos, e o setor começou a reagir contra isso, se você observar, por exemplo, a presença de revistas eróticas nas bancas de jornal, algumas bancas de jornal do centro das grandes cidades têm mais de 80% do seu espaço ocupado por revistas eróticas, inteiramente à disposição, à visualização de quem passa ali. A internet é tão poderosa, tão forte, que ela transforma, ela maximiza isso. Não é? Mas essa erotização da sociedade, ela está em todos os cantos. É uma discussão cultural, é uma questão de compreensão de um determinado número de valores que nós absorvemos nos últimos 30, 40 anos. É uma mistura de um desejo da sociedade por mais liberdade, com a absorção de valores norte-americanos, de certa maneira, da independência pessoal, da autossuficiência, das relações familiares multipartidas, de uma sociedade onde o indivíduo ocupa o centro da sociedade. Tudo isso tem reflexos. Na internet, isto se agrava pelo poder de comunicação da internet. Ela alavanca o Ela problema. alavanca muito tudo isso. Há, por exemplo, algumas coisas que estão acontecendo na internet que, a meu ver, talvez sejam, eu não diria tão graves, porque todos esses são graves. Há pouco mais de um mês foi divulgada uma notícia de que algumas empresas internacionais, especialmente o Google, criou um sistema que acompanha de dentro da sua máquina o seu olhar. Explico melhor. Quando você entra num site através do Google, aquele site pode estar sendo utilizado pelo Google para acompanhar o seu olhar na tela. Isso é um instrumento de marketing, para saber como você opera dentro de um site. Para você, mas ao mesmo tempo, definir o critério de edição das imagens, das informações na tela. Mas ao mesmo tempo é uma invasão da privacidade que o homem jamais imaginou. É verdade. E não é feito pela força policial, não é feita pelo Estado, não é feita por alguém que está lá por autorização da sociedade para fazer isso. É o controle da sua vida pessoal sem o seu conhecimento e sem a sua autorização. Doutor Gilberto, o que existe com relação a esse problema já? Você fez referência aqui que existe uma lei que prevê já punição para a pedofilia pela internet. O que existe com relação a isso? Azedo, existe uma grande lei internacional que é uma convenção internacional, chamada Convenção Internacional de Budapeste. Quase 50 países já aderiram a essa convenção. E para que você possa ser aceito nessa convenção, você tem que ter uma lei nacional do seu país que tenha um conteúdo semelhante ao dessa convenção. Então, o Brasil não tem essa lei hoje. Então, ele não pode se valer da cooperação internacional. Existe algum projeto de lei? Existe. É um projeto de lei que está no Congresso tramitando há 12 anos. Acho que esse é um dado importante. Ele já foi bastante discutido ao longo de 12 anos por toda a sociedade. Eu acho que ele está em ponto de aprovação. Alguns excessos foram podados, né? Então, por exemplo? Por exemplo, a questão de acesso a conteúdo das comunicações foi podado. Hoje, o acesso sem ordem judicial é apenas aos dados de quem se comunicou com quem, e não ao conteúdo da mensagem. Então, acho que é uma questão da gente fazer um esforço grande para aprovar esse projeto de lei, da mesma forma como foi aprovado um projeto de lei que atualizou o Estatuto da Criança e do Adolescente.